Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados e patrocinado por Asas. Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Aqui a gente fala sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje a gente vai falar sobre novas tecnologias no RH. Mas antes da gente contar quem é o nosso convidado e começar esse bate-papo muito enriquecedor, vai o recado do nosso patrocinador. No Asas você encontra soluções que facilitam a gestão financeira da sua empresa, emita cobranças, gere notas fiscais e pague seus fornecedores tudo em um só lugar. Além de tudo isso, reduz a inadimplência com lembretes automáticos de cobrança para os seus clientes via WhatsApp, SMS e e-mail. Tudo em poucos cliques. E para você que está ouvindo o Startup Life, o Asas tem condições especiais. Basta acessar www.asas.com/parceiros/startuplife para garantir taxas exclusivas na sua conta digital. Asas, a conta digital para a empresa. Agradecendo então mais uma vez o Asas pela parceria aqui no Startup Life. E para conversar então sobre como as tecnologias estão mudando a prática do RH, a gente tem um convidado super especial aqui para tratar do tema e que com certeza vai trazer uma visão bem enriquecedora desse tema e vai fazer você pensar aí também como implementar na sua empresa. Estamos com o Christian, fundador e CEO da Diga Aí. Seja bem-vindo, Christian. Obrigado, Christian. Prazer estar aqui com vocês. Christian, para a gente começar, conta para o pessoal um pouquinho da Diga Aí, quais são os seus diferenciais, o que oferece. Beleza, a Diga Aí é uma solução de inteligência artificial, como você já deu dicas aí sobre o que fazemos, e basicamente a gente substitui entrevistas de empregos por áudios no WhatsApp, em que o candidato a uma vaga envia um áudio no WhatsApp e a nossa IA consegue avaliar esse áudio como se fosse ali um entrevistador, ou um gerente, ou o dono da vaga, avaliando o candidato para aquela entrevista. Então, em resumo do resumo é isso. A empresa consegue entrevistar todos os candidatos de maneira simultânea, com precisão, sem viés, todas aquelas coisas boas, via áudio no WhatsApp, que é algo que a gente está muito acostumado aqui no Brasil. Legal. E para a gente, então, dar o start, a gente vai falar muito também de inteligência artificial, que é a expertise da Diga Aí, né? Mas como as novas tecnologias, elas estão impactando a prática do RH? Não só o RH, mas como todos os departamentos de uma empresa que são operacionais, e o RH sem dúvida é um deles, né? A gente vê o RH como não um centro de custo, que é uma palavra um pouco mais grave, mas um time operacional, só área de negócio. Eu preciso de algo, eu vou ao RH. Tenho um problema com pessoas, eu vou ao RH. Tenho uma demanda para contratar, eu vou ao RH. Então, áreas operacionais que tomam ali tempo dos colaboradores de uma empresa, elas têm essa tendência a serem as primeiras candidatas a terem seus aspectos mais manuais automatizados. Isso é algo bom, porque acaba liberando tempo de pessoas que ocupavam tarefas muito repetitivas para fazer coisas que contribuem aí para o negócio, né? Então a gente vê o RH como uma área que, graças à inteligência artificial, hoje dedica mais tempo sentando na mesa de negócio, tomando decisões estratégicas, o que o recrutador, o colaborador que faz parte do time de RH mais quer e vem aí há muito tempo pedindo, mas acaba ficando soterrado dentro de demandas operacionais. É bastante interessante isso, né? A gente está falando aqui sobre a automação de algumas tarefas diárias de profissionais de diversos setores, como tu falaste, principalmente no RH, e como que isso impacta a cultura da empresa, porque muda processos, muda a rotina, e daí tem sempre aquela pessoa que pensa, meu Deus, agora eu vou perder o emprego. Como acalmar os ânimos e como implementar essa nova cultura? A cultura é um bom ponto, porque depende muito da predisposição a uma empresa inovar. Então, pegando alguns extremos, você tem uma empresa de tecnologia cujo trabalho é criar software, ou uma fintech, por exemplo. Essa empresa já tem uma cultura de inovação, geralmente é mais rotineiro.
mais nata, né? E aí de outro, exato. Todo mundo ali sabe que a mudança é constante, a mudança é necessária. As pessoas gostam da mudança, as pessoas estão acostumadas. Se você pega em outro extremo, e se você pega em outro extremo, Cris, pensa em um setor público ou um Detran. Que é super Né, engessado. Que é super engessado. Se eu chego lá, eu falo, olha, pessoal, é o seguinte, vocês vão ter que agora abrir essa tela de software e clicar essas coisas aqui para usar a inteligência artificial para otimizar os seus processos. Vai ser mais complicado, mas é inevitável. É inevitável porque vai virar inicialmente uma vantagem competitiva, ou seja, quem usa vai sair na frente, e depois isso acontece mais rápido, cada vez que a gente avança aí na timeline da história, acontece mais rápido, depois vai virar uma necessidade em vez de uma vantagem competitiva. Então quem não usa praticamente vai ficar de fora. E aí, endereçando a segunda parte da sua resposta, Cris, se eu devo ficar com medo ou não, e eu vou contar talvez uma história que enderece isso, que é a do caixa eletrônico. Então, quando o caixa eletrônico no banco surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos, o povo foi à rua reclamando, né? Os caixas, as atendentes de caixa. Olha, eu vou ficar sem emprego, como assim? Eu não vou tirar dinheiro da gaveta e botar na mesa e dar para o cliente todo dia. E acabou se descobrindo que a demanda por bancos e caixas aumentou por conta da versatilidade do caixa. O caixa ele teve que aprender sobre financiamento, empréstimos, até investimento. Em alguns casos, isso atraiu mais clientes ao banco para falar com o caixa sobre serviços bancários. Então, a mesma coisa acontece com o recrutamento, que a gente falou lá da área de negócios. Agora, o recrutador que ficava ali só fazendo as mesmas perguntas pode entender coisas mais estratégicas. Legal, traz um leque maior, né? E também, como tu disseste, uma forma de avaliar mais ampla e também com mais equidade, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, de como a tecnologia ela pode promover essa equidade na hora de recrutar. A tecnologia, ela não cansa, certo? Então, você depois de fazer 8, 9, 10, 15 entrevistas em um dia, tem estudos aí que comprovam que candidatos, coitados, que estão entrevistados após as 4, tem uma chance muito baixa de passarem para as próximas fases, porque muitas vezes o recrutador já está cansado. E o recrutador já ouviu ali um monte de gente. Naquele momento que o recrutador só quer acabar, responder os seus e-mails, ir para casa, ir para academia, enfim. Então, a tecnologia não. Ela consegue ouvir todos com a mesma chance e ela tira algo que é muito importante para cargos técnicos e cargos que são client facing, como se diz em inglês, que estão ali com o cliente, atendendo o cliente, que é o viés que todos nós temos, um viés intrínseco, né? Então, poxa, se eu estou olhando aqui para a Cris está de rosa. Olha, eu amo rosa, poxa, independente do que a Cris falar, eu vou querer contratá-la porque a escolha de cores de suéteres dela tá ótima. Então, isso é um viés. E muitas vezes, se eu pensar nisso subconscientemente, eu já consigo gostar de tudo que a Cris fala. Outros vieses podem ser muito piores, né? Desde raça, sexo, Sim. origem, sotaque. E a inteligência artificial não tá nem aí para isso. Ela olha para o conteúdo que a pessoa tem a dizer e se aquilo vai suprir as necessidades da empresa para com aquela vaga, né? O que precisa ser feito para preencher aquela lacuna no negócio. No próprio trabalho da Diga Aí, como é esse processo? Eu fiquei bastante curiosa. Você falou que é por áudios de WhatsApp, né? O entrevistado, ele recebe a pergunta também por áudio ou por texto e ele responde por áudio? Conta pra gente um pouco mais, assim, como é que é esse processo e como são feitas as escolhas. Tanto faz, o candidato pode receber por áudio ou por texto. A gente acaba mandando por texto, que é mais fácil do candidato ler e pensar. As perguntas, elas são feitas para cada empresa exclusivas, então não tem como o candidato fazer um monte de entrevista diferente e ficar treinando, porque a pergunta vai ser específica para cada vaga, e aí ele ou ela responde via áudio mesmo, porque replica uma entrevista. Então, assim que funciona operacionalmente. Aí a nossa inteligência artificial faz um ranking de todas as respostas e o recrutador simplesmente abre a nossa plataforma e olha dos 1.000 candidatos que eu entrevistei em uma semana. Isso acontece, né? E o candidatos em uma semana, empresas dificilmente, a não ser que elas tenham um exército de recrutadores e recrutadoras, o que é bem difícil de qualquer forma. Tem algumas empresas que têm, né? Empresas de volume, mas é muito raro e também custa esse dinheiro, porque
a inteligência artificial ela é mais barata que mesmo alguém ali recebendo um salário mínimo. Então o recrutador recebe um ranking de todo mundo que foi entrevistado para aí sim ele ou ela poder usar a sua habilidade adquirida através dos tempos, através dos anos, para ver quais que são as melhores respostas de fato e chamar para uma segunda rodada. Quais são os desafios na implementação dessas novas tecnologias no RH, não só empresas de a gente acaba falando muito aqui de empresas de tecnologia, né? Porque por ser o nosso nicho, mas de empresas no modo geral, né? Nessas que também não tem esse viés já nato de tecnologia. Fica muito a critério da cultura da empresa e da própria pessoa. Então, em todas as startups, e vocês devem ter ouvido isso aqui antes, né? Tem esse período de adoção cedo, os early adopters, né? Aquelas pessoas que curtem inovação, sim, que curtem usar produtos quando eles não estão prontos ainda. Então, tem muita gente que gosta de ser a cobaia e isso é importantíssimo para conseguir validar um produto. Então, uma vez que você valida o produto, você vai endereçando aí várias coisas que não incomodam os early adopters, mas quando chega para o mercado em massa, tem que estar tudo redondo. Então, no início de cada startup, você precisa encontrar, e isso acontece naturalmente, né? Não é um desafio. Se você fala com 100, 5 ou 10 desses vão falar, amei a ideia, mas eu preciso testar aqui para ver se funciona mesmo. Os outros 90 querem quando já está validado e tem um monte de case, e isso é muito importante. Mas quando é validado e você consegue renovar contratos, acaba virando um novo normal, né? A gente olha para mercados mais avançados como os Estados Unidos e essa entrevista por IA já é uma realidade. Ali, mais de 50% das empresas já usam uma forma ou outra de inteligência artificial para falar com candidatos, não para olhar palavras-chave e fazer arrancamento de currículo. Respondi sua pergunta ou não? Respondeu, sim. E no Brasil, como tu vê o mercado atual? Ainda tem bastante desafios? O mercado atual ele é mais incipiente, ele está mais na infância do que lá fora. Na Europa também já está mais avançado. Mas a gente tem uma grande vantagem, que é o fato do brasileiro amar mandar áudio. Então, o Mark Zuckerberg, do Facebook, falou mês passado sobre como o brasileiro manda áudio 4 vezes a mais do que qualquer outro país. Isso é ótimo, porque via áudio a gente se comunica 3 vezes mais rápido do que lendo e escrevendo. Então o brasileiro é ótimo para trocar informação, que é muito produtivo, só que acaba que por fim a gente acaba falando menos de trabalho e mais de outras coisas, que não tem problema, mas deixa aí um oceano azul e terras muito, muito férteis para tecnologias que focam aí no áudio e na troca de informação sem ser por ler e escrever. Então a gente, no mercado atual, vê uma tendência a empresas que contratam em volume conseguirem dar a largada. Então se você tem uma empresa ali, um supermercado, um agente integrador que faz programas de estágio, precisa entrevistar 20, 30 mil candidatos, para eles é uma virada de chave muito fácil, mas a gente também observa vagas operacionais que na verdade são a cara do nosso país. Então o garçom, o atendente de caixa, a pessoa que faz a limpeza de um lugar, alguém que trabalha no call center. Isso é algo que representa uma fatia importante do nosso PIB e o áudio ele está se provando como algo que vai casar muito bem com o processo seletivo desse tipo de profissional. Por conta disso, a gente aposta muito em nossos investidores também, investidores dos nossos competidores, veem o Brasil como um potencial grande mercado aí para o boom da IA nos próximos anos. É bastante interessante esse dado que tu trouxe, né, em relação ao áudio, que o brasileiro utiliza 4 vezes mais do que o restante do mundo e como acaba facilitando essa questão de recrutamento, né? E eu queria também que tu falasse um pouco mais sobre quais os outros benefícios da inteligência artificial nos processos de recrutamento e seleção. A gente já pincelou alguns, né, aqui durante a nossa conversa, mas queria que tu trouxesse outros também e falasse um pouco mais aprofundado sobre eles. Uma característica dos processos seletivos hoje é que ele não tá nem aí pro candidato. Então, muitos candidatos ficam putos quando olham lá para a plataforma e precisa preencher um cadastro de 47 perguntas, copiar e colar tudo que você já colocou no seu currículo e você gasta 20, 25 minutos e nunca houve nenhuma resposta, né? Nenhum feedback da empresa.
Então, por características aí de pressão do mercado, muitas das empresas de recrutamento e seleção e softwares que existem acabam só favorecendo a empresa. E o candidato, ele é uma peça-chave, porque se o candidato não quiser, se ele estiver puto com a empresa, ele não vai aplicar, ele não vai nem comprar lá, na verdade. Então, um ponto que a gente vê sendo abordado como tendência em todo o RH é como que eu trato o candidato como cliente. Uma dessas questões é o feedback, dar aquele retorno de como você se saiu, que é algo que, por exemplo, a gente leva muito a sério na nossa empresa, e outros pontos que outras empresas levam a sério também é a cultura, a própria cultura da empresa, algo que em inglês é chamado de employer branding, e no Brasil se traduz como marca empregadora, mas é aquele primeiro contato, né? A empresa, ela vai querer saber quem você é, ela vai te falar sobre o processo seletivo, ela vai te dar dicas de carreira, ou ela simplesmente vai tratar você como uma cabeça de gado. Onde, se você tiver o peso certo, você vai ser trazido para dentro dessa empresa, e se não tiver, não. Outro dia você se pesa, né? Então a gente vê essa tendência mais humanizada, o que é uma parada bacana. Também se costuma brincar, né, Christian, que se contrata pelas hard skills e se demite pelas soft skills, né? Mas as soft skills também são importantes, né, nesse processo de recrutamento e, como tu disse, trazendo essa humanização dessa seleção, é algo que já fica mais evidente, né? Cara, tem um filme, se chama O Estagiário, com Sim. o Robert De Niro. Maravilhoso. Você já assistiu? Já. É muito bom, né? E eles explicam isso, né? Tem lá o Robert De Niro, pra quem não assistiu, coroa lá de 60 anos, como estagiário em uma empresa, eu acho que uma revista, enfim, uma empresa criativa, que ele não entende nada, mas ele é muito bom nisso, né? Em ouvir as pessoas, em estar lá no horário certo, que é uma coisa que é um soft skill, se comprometer e poder ser confiável. Então, o soft skill, de fato, é algo imprescindível. Eu trabalhava, antes de fundar a startup, eu trabalhava no Nubank, que é um lugar onde muitas pessoas querem trabalhar e tem lá talentos aí muito conhecidos. Por exemplo, o meu ex-chefe era diretor do Google, outro ex-chefe era diretor da Spotify nos Estados Unidos. Os fundadores, enfim, vêm de empresas bem famosas. Mas a gente falava que a gente não contrata canalha, em inglês jerk, né? A gente não contrata babaca. Então o cara pode ser o mais inteligente, ele pode ser um gênio, mas se eu não tiver disposto a ir pro happy hour, tomar uma, ou ficar preso no aeroporto, por exemplo, com essa pessoa, esquece, não vale a pena. Sabe, Christian, que você trouxe essa recordação do filme do Robert De Niro, e eu lembrei que a minha mãe, ela foi fazer faculdade após todos os filhos. Na verdade, quando a última filha começou a fazer faculdade, ela também decidiu fazer. E ela foi uma estagiária mais velha também. Então, me lembrou muito, porque, como tu disse, acaba, né, a pessoa trazendo também essas bagagens de soft skills de que talvez quando fosse mais novo não teria. E daí a gente fala também sobre oportunidades, né? De pessoas 50 a mais, enfim, todas as minorias que acabam, às vezes, num processo normal, sendo deixadas de lado. Com o uso de tecnologia, isso abre mais portas, né, para essas pessoas. Exato. E eu tenho certeza que, olhando para 40 anos atrás, as pessoas falavam a mesma coisa da geração mais jovem, mas a geração mais jovem hoje. Tem gente que não entende que você precisa chegar na hora para uma reunião, que você precisa se preparar e se vestir para uma entrevista, pesquisar a empresa, por exemplo, e para alguém de 20, 30 anos atrás, isso é um óbvio, né? Poxa, tem gente até que vai lá ver o local da entrevista quando é presencial antes. Então, Sim. Com a IA, Cris, hoje, e aí o desafio, né? Quem quiser construir um site, você chegar no ChatGPT, na versão free mesmo, na versão gratuita, coloca lá como é que eu construo um site, como que eu crio um programa de software que permita que eu faça um pedido de pizza. Se você conseguir focar, tiver a humildade de falar, caraca, não sei que porra é essa, mas eu vou aprender com a ajuda do ChatGPT, você vai conseguir. Então, a tendência é isso aí ficar mais fácil. Mas eu tenho que chegar cedo, eu tenho que sorrir, tentar entender o lado das pessoas quando elas falam algo que eu não concordo. Isso vem muito de criação, isso vem muito da sua roda de amigos aí, onde você cresceu, e isso é muito mais difícil do que de se ensinar do que conseguir
um manual, que é isso que o ChatGPT hoje em dia fornece. Sim. E para a gente ir caminhando já mais para os finalmente, para a empresa que está pensando em adotar, seja inteligência artificial, seja outras tecnologias no seu setor de recursos humanos, até tem essa coisa, né? A gente fez uma entrevista há um tempo atrás aqui para o podcast e a pessoa entrevistada falou: a gente não usa mais o termo recursos humanos, a gente fala sobre people, sobre pessoas. Aí pode dar a tua opinião sobre isso. Qual é o momento para adotar essas tecnologias na empresa? Legal. E sobre o time de RH, né, virar people, é super bacana porque é uma mudança estratégica. Recursos, né? Poxa, é um recurso para humanos que eu preciso. Como se fosse, sei lá, meu mecânico de carro, eu vou toda hora lá para mudar meu carro. Mas é um time de gente e é um time de negócio também, que consegue chegar para o gerente quando ele fala: eu preciso abrir 5 vagas aqui. A ideia é que esse time de people possa chegar para o gerente e falar: mas por que você quer abrir essas 5 vagas? Isso casa com a estratégia do negócio, eu tenho certeza. E isso só é possível quando o time de recursos humanos ou people não está ali simplesmente recebendo ordens. E para se fazer isso, porque você não vai deixar de entrevistar pessoas nunca, você precisa automatizar algum desses passos. E assim, empresas têm receio, têm medo, mas a tendência é que todo mundo vire um pouquinho de um programador, porque a programação está ficando um pouco mais rápida. Então eu que sou engenheiro de formação, o que eu fazia 10 anos atrás, o meu primeiro emprego, hoje não existe mais. E o que eu fazia 6 anos atrás, não existe mais. E vai continuar sendo assim. Eu vou precisar ir me adaptando. E isso vai para todas as vagas operacionais, né? A gente vê hoje o movimento da pejotização no Brasil. Poxa, o CLT é um negócio que foi criado para poder ficar 40, 50 anos numa fábrica e fazer sentido para não ser abusado. Hoje as pessoas vão mais com o PJ porque elas precisam ser mais flexíveis, elas precisam ganhar mais dinheiro e ter mais oportunidade. Então, o momento da empresa, ele precisa vir do topo, mas ele também tem que vir do profissional, né? O que eu quero ser? Se eu estou numa empresa onde o topo não tem apetite para inovação, em algum momento ou outro eu vou ser substituído. Em algum momento ou outro alguém vai bater na porta e vai falar: olha, se vocês não automatizarem esse recrutamento e seleção, as suas entrevistas iniciais, basicamente alguém vai vir comer o seu almoço. Então tem que tomar cuidado e ter aquele apetite, né, para inovação. Legal. E para a gente finalizar aqui, Christian, o papel da inteligência artificial na análise de dados de funcionários, ele pode ajudar a prever a necessidade de futuros talentos. Daí a gente está falando um pouquinho adiante, né? A gente estava falando até então sobre a parte de recrutamento, seleção, mas depois que esse profissional já está empregado, né? Como a inteligência artificial pode ajudar na análise de dados desse funcionário, do desempenho dele e nessa previsão se precisa de futuros talentos? Excelente pergunta, Cris. É uma boa pergunta porque a galera tá sempre perguntando, né? Essas reuniões comerciais que a gente entra. Olha, eu tenho um problema aqui de turnover, que a pessoa manda super bem na entrevista e depois ela sai de 3 meses. Como que a sua tecnologia vai me ajudar a mitigar o turnover? Olha, eu vou te dizer que todo episódio se toca nesse assunto. Retenção. E a questão é que é impossível, porque no momento da entrevista a pessoa está ali em uma condição, em um momento de vida. No momento que a gente está conversando aqui, poxa, tá frio em Porto Alegre, tá frio em São Paulo também, enfim, a gente está tomando café quente em vez de água ou chá. No momento que eu sou contratado, eu estou precisando desse emprego. Daqui a 1 mês, 2 meses, talvez acontecer uma coisa na vida pessoal, tô tendo novo filho, tô mudando de casa, eu posso precisar de outro emprego. Então, o turnover, ele é algo que tem que ser calculado em cima de como que aquele profissional tá em um devido momento. E isso, se você só fica ali falando do trabalho, olha, vamos continuar trabalhando, depois a gente faz aí uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, tem muita empresa que faz uma vez por ano aquele checkpoint com seus funcionários, você acaba não acompanhando quem o funcionário é. Mas isso é algo que é chato, né? A gente não quer ficar ali de psicólogo, embora precisamos ser como gestores psicólogos, a gente não quer fazer esse trabalho, e aí ela consegue fazer isso, né? Tem empresas aí que mandam muito bem nisso, com pesquisa de engajamento. A gente até tem um projeto que a gente faz isso. Me conta aí um pouquinho, Cris, como é que tá o seu dia hoje, o que está acontecendo na sua vida, e você tá ali mandando áudio no WhatsApp
falando com uma inteligência artificial, que as pessoas acabam se abrindo, né? Que nem você se abre numa terapia com um psicólogo, por exemplo. Então, a ideia é que a gente consiga, com a tecnologia, ficar muito mais à vontade de falar, olha, isso não está funcionando, só que a outra pessoa também tem que estar à vontade de ouvir, porque se você vem com um problema, olha, eu tô com esse problema na vida pessoal, a minha tendência é falar, cara, tá bom, eu não quero saber disso, vamos falar depois, fala com o RH. Mas a gente precisa ter esse diálogo mais aberto, porque a pessoa que está lá como engenheira de software, talvez ela está fazendo isso, mas ela quer trabalhar em marketing. Talvez ela quer trabalhar em vendas. Talvez ela quer trabalhar em vendas, depois em marketing e depois engenheiro de software. Não tem nenhum problema a gente querer fazer algo diferente, com diferentes períodos ali da carreira, né? Legal, então, Christian, eu te agradecer a tua participação aqui. Com certeza os nossos ouvintes tiveram muitos insights e a gente abre aqui o espaço para você deixar suas considerações finais, um recado para o pessoal que está nos ouvindo e também para deixar os seus contatos e da Diga Aí também. Muito obrigado, Cris. Foi um prazer conversar com você. Obrigado aí pelas perguntas, pelas conversas e tô animado aí para continuar acompanhando a Startup Life. E com certeza a gente ainda tem esse assunto de RH rende bastante, né? Então com certeza vem novos episódios aí. Então agradecer também mais uma vez ao nosso patrocinador, o Asas, e relembrar o recado dele. No Asas você encontra soluções que facilitam a gestão financeira da sua empresa, emita cobranças, gerencie notas fiscais e pague seus fornecedores em um só lugar. Além disso, reduz a inadimplência com lembretes automáticos de cobrança para os seus clientes via WhatsApp, SMS e e-mail. Tudo em poucos cliques. E para você que está ouvindo o Startup Life, o Asas tem condições especiais. Basta acessar www.asas.com/parceiros/startuplife para garantir taxas exclusivas na sua conta digital. Asas, a conta digital completa para empresas. Agradecer também aos nossos ouvintes e a quem está nos assistindo no YouTube pela companhia em mais um episódio e até o próximo.